paz do Senhor a todos. Este é mais um devocional do canal Devocional com Deus, onde trazemos reflexões para fortalecer sua fé e caminhar mais perto de Jesus. Hoje meditaremos em 2 Coríntios 1, verso 10, um texto poderoso que nos traz esperança para um futuro cheio de bênçãos. Seja bem-vindo! Deixe seu gostei, compartilhe esta mensagem com alguém e vamos juntos aprender com a palavra de Deus. Vamos ao texto. Ele nos livrou de tão grande morte, e livrará, em quem temos esperado que também nos livrará ainda. O apóstolo Paulo escreveu esta carta por volta do ano 55-56 d.C., em meio a um período de grande tribulação em seu ministério. Ele havia enfrentado perseguições intensas e desafios físicos e emocionais, 2 Coríntios 1, verso 8 e 9, chegando a sentir-se à beira da morte. A cidade de Corinto, para onde ele escrevia, era um centro comercial importante, mas cheio de imoralidade e idolatria. A igreja local enfrentava divisões e dúvidas sobre a autoridade de Paulo, o que fez com que ele escrevesse de maneira muito pessoal, reafirmando sua fé no Deus que o livrou repetidas vezes. No versículo 10, Paulo dá testemunho da fidelidade de Deus, ressaltando que ele já havia operado livramentos no passado, estava operando no presente e continuaria a operar no futuro. É uma mensagem de esperança, força e dependência total de Deus. Pontos a observar para evitarmos erros. Primeiro, não confiar em nossa própria força e sabedoria. Um dos erros mais comuns é acharmos que podemos enfrentar desafios sozinhos, sem depender de Deus. Paulo declara que foi levado a uma situação extrema para que não confiasse em si mesmo, mas no Senhor. Sentimos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1, verso 9. Quando ignoramos a dependência de Deus, abrimos portas para o orgulho, a ansiedade e o fracasso espiritual. Devemos lembrar que nossas forças são limitadas, mas Deus é ilimitado. Ele é quem nos sustenta. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, verso 6. Segundo, duvidar do poder e do cuidado de Deus no meio das tribulações. Em meio ao sofrimento, é fácil questionar a bondade e a fidelidade de Deus. Esse é um erro perigoso, porque alimenta a incredulidade. Deus não nos promete ausência de lutas, mas Ele garante que estará conosco em todas elas. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, verso 2. Duvidar de Deus impede que experimentemos a paz que Ele oferece. A fé é o antídoto contra o desespero. Mesmo em momentos difíceis, devemos confiar que Ele está trabalhando em nosso favor. 3 pontos positivos para nos encorajar. Primeiro, Deus é fiel para nos livrar do passado, presente e futuro. O texto mostra que Deus não muda. Ele é o mesmo que já nos livrou antes e continuará agindo em nosso favor. Essa fidelidade é um dos pilares da nossa fé. Lembre-se dos momentos em que Deus já te livrou de situações impossíveis. Assim como Ele foi fiel antes, Ele será agora e sempre. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hebreus 13, verso 8. O apóstolo Paulo testemunhou que Deus o livrou de uma tão grande morte. Essa expressão pode se referir tanto a um livramento físico quanto ao livramento espiritual. Da mesma forma, Deus nos livra de perigos visíveis e invisíveis. Isso inclui a morte espiritual através da salvação em Jesus. Segundo, nossa esperança está em um Deus que não falha. Paulo diz que em quem temos esperado. Essa esperança não é baseada em coisas passageiras, mas no Deus eterno. Essa confiança nos dá força para enfrentar qualquer circunstância, pois sabemos que Ele é poderoso para nos salvar. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125, verso 1. Nossa esperança é viva porque está firmada em Jesus. Ele é o cumprimento das promessas de Deus, e nele encontramos forças para caminhar. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está preparando algo melhor. Terceiro, Deus transforma o sofrimento em testemunho e vitória. Paulo enfrentou tribulações intensas, mas em todas elas Deus o livrou, e isso se tornou um testemunho poderoso.
Assim como na vida de Paulo, Deus usa as dificuldades que enfrentamos para nos moldar, fortalecer nossa fé e nos fazer mais dependentes dele. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, verso 28. Quando passamos por dificuldades com fé, Deus transforma essas situações em bênçãos futuras. Ele nos dá não apenas livramentos, mas também crescimento espiritual e novos começos. O texto de 2 Coríntios 1, versículo 10 é um convite para colocarmos nossa confiança total em Deus. Ele já nos livrou, Ele está conosco no presente e promete continuar nos sustentando no futuro. Se você está começando este ano com incertezas, lembre-se de que Deus é um Deus de novos começos. Ele é fiel para transformar desafios em vitórias e lutas em testemunhos. Volte-se para Jesus e experimente o poder daquele que nos livra continuamente. Deus abençoe, amamos vocês. Até a próxima!